Olá, crianças, olá, família, tudo bem? Hoje, sexta-feira, é dia da gente fazer a atividade do livro de Ciências Humanas e da Natureza. E nós vamos começar, como a gente já tinha conversado semana passada, uma unidade nova, que chama unidade 2, O Tempo Passa. A primeira coisa que nós vamos observar é o que tem aqui na ilustração das duas páginas. Tá joia? Então, na primeira página, nas duas, a gente consegue observar o que aqui? Nós conseguimos observar uma sala de aula com algumas crianças, com a professora. Crianças ali sentadinhos na mesa como se estivesse numa roda de leitura. Do ladinho tem uma mesa cheia de materiais escolares. No cantinho, olha lá no cantinho da sala de aula, tem uma prateleira com ovos. E olha o que tem ali naqueles ovos. Tem ovo de ema, tartaruga, galinha, codorna. Temos prateleira também do ladinho. Olha lá, as crianças estão fazendo. Colocaram num copo um grãozinho que aparentemente é de feijão, de alguma plantinha. E ali, se a gente observar, esse grãozinho de feijão, ele já estava tendo algumas transformações. E olha lá do lado de fora, tem crianças cuidando do jardim, tem crianças ali junto com uma professora, com um adulto, cuidando da horta. Então, tudo que tem aqui nessas duas páginas de imagens pertence ao nosso meio, o meio em que a gente vive. E aqui a gente pode demonstrar, tem como a gente observar que o tempo está passando aqui? Como que a gente pode ver isso? Como que o tempo passa? O tempo passa na nossa vida? O tempo passa, né? Vamos lá lembrar. Então, nessa atividade aqui, quando a gente fala que o tempo passa, nós vamos recordar, nós vamos ver sobre os seres vivos e os seres não vivos. Então, o que são os seres vivos? São os seres que têm vida. E o que é um ser que tem vida? É um ser que nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. E os seres que não têm vida são aqueles seres que não nascem, que não crescem, que são normalmente os objetos construídos pelo homem e também alguns elementos da natureza, como, por exemplo, a terra, que é fundamental na plantação, que nós vamos voltar aqui na página já para observar, mas ela não tem vida. As pedras, o sol, que é fundamental para a nossa vida, e a água, que são elementos fundamentais para a gente ter a nossa vida, para a gente sobreviver, mas eles não têm vida, tá bom? As nuvens também, que são elementos da natureza e também não possuem vida. Joia? Aqui nós temos o quadradinho na página 47 com algumas perguntinhas que fala assim: na ilustração, os estudantes ajudam na horta da escola. Quais seres vivos podem ser vistos ali? Então, vamos olhar lá do lado de fora, ó. Nós temos duas imagens aí. A primeira imagem tem um menininho regando uma plantinha. E o que a gente pode ver de ser vivo aí? O menino é um ser vivo, as plantas, nós temos ali um caracolzinho bem pequenininho, quase escondidinho, uma borboleta. Na cena do lado nós temos as crianças, nós temos a professora que já é adulta, pássaros, olha o menininho segurando uma cenoura e bastante qualidades, espécies também de plantas. Então, os seres vivos, todos os animais, todas as espécies de animais e todas as espécies de plantas são seres vivos que nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre, tá bom? E os seres não vivos? Olha aqui que nessa imagem tem muito ser não vivo. Na imagem aqui da página 46, olha em cima da mesa, tem muitos objetos que não tem vida, lápis, caderno, livro, tem as crianças com muito materiais escolares, tá bom? Hoje você é muito diferente quando nasceu. O que mudou em você? O que você faz hoje que não fazia quando era bebê? Então, quando a gente nasce bem pequenininho, igual, tá vendo lá perto da janela na prateleira que tem os ovos. De dentro de cada ovinho, um ovo maior vai nascer uma ema, uma tartaruga no outro ovo, um pintinho
no outro o ovinho e uma codorna no último ovo. Olha, os tamanhos deles são diferentes, mas ali todos vão nascer um serzinho vivo. A gente não nasce do ovo, mas quando nós nascemos também, nós somos bem pequenininhos, frágeis e precisamos de um adulto para nos ajudar, que pode ser a mãe, que pode ser o pai, algum adulto precisa, né, estar junto com a gente, tá bom? Porque senão a gente não consegue sobreviver, não é verdade? E você, o que você lembra de você quando era bem pequenininho, bebezinho? Você era igual que você é hoje? Não, né? Porque a cada ano a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, né? Porque o tempo passa, o tempo não para. Virando a folha, aqui na página 48, nesta unidade, nas unidades do livro de ciências, ele é dividido em capítulos, tá bom? Então, na unidade 2, nós vamos começar a ver. Os seres vivos se modificam. Se a gente tem vida, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos, a gente sempre está se transformando. Como que a gente observa muito bem isso? No nosso tamanho, no nosso calçado. Lembra lá na atividade do EMAI? O sapato de quando você era bebezinho, cabe ainda no seu pezinho hoje? Não, né? Por quê? Você cresceu, o seu pé também cresceu, né? Então, vamos ver. Para iniciar, observe a fotografia e troque ideias com os colegas. Então, aqui na foto, nós temos um adulto com uma criança que está com uma lupa na mão observando uma lagarta, certo? Esse adulto pode ser o pai, né? Que está junto com a filha observando ali uma lagartinha. As lagartas são todas iguais. Nós vamos ver aqui nessas duas páginas de hoje que não. A lagarta pode se transformar, passar por uma grande transformação e se transformar numa grande linda borboleta. Nós vamos ver isso já já. Então, aqui nessa página tem algumas perguntinhas para a gente conversar sobre. A pergunta 1 fala assim: você consegue ver uma borboleta nessa foto? Não, ainda não, né? O que você sabe sobre as lagartas? Como elas ficam com o passar do tempo? Então, as lagartas, elas vão crescendo, se desenvolvendo também. Algumas ainda tá se bem petitiquinha, né, do ovinho, e aí, conforme vão se desenvolvendo, elas vão crescendo. Cada lagarta existe milhares, várias e várias espécies de lagartinhas. Mas tem uma lagarta que é especial, que na verdade é a borboleta, que passa por uma grande transformação. Vamos continuar vendo. E a planta que aparece na foto, ela vai mudar à medida que o tempo passa? O que você acha? A menina está segurando ali uma planteada, no galho de uma plantinha. Esse galho dessa planta vai se modificar ou ela vai permanecer exatamente igual do jeito que está aí? Se as plantas são seres vivos, então, com certeza, essa planta aí vai se modificar, vai crescer, tá bom? Como você acha que vai ser quando for mais velho? Então, você nasceu um bebezinho indefeso que precisava de alguém para cuidar de você. Hoje, você é uma criança ainda, mas já cresceu. E o tempo não para, o tempo vai continuar passando. Como que você se imagina quando for mais velho? Daqui, por exemplo, 5 anos, como você imagina que você vai estar? Se você quiser gravar um videozinho ou fazer um desenho, tirar uma foto e mandar para a tia, pode estar fazendo isso, que eu vou adorar ver, adorar saber como que você se imagina quando estiver mais velho, tá bom? Na página 49, fala assim: os seres vivos se desenvolvem. Agora vamos estudar o que acontece com alguns seres vivos à medida que o tempo passa. Observe as imagens abaixo, que indicam o que acontece com o animal à medida que o tempo passa. Então, na letrinha A fala assim: com a ajuda do professor, enumere as fases de desenvolvimento da borboleta. Em seguida, pinte o desenho que representa a borboleta adulta. Então, aqui nós temos os retângulozinhos com fotos mostrando o desenvolvimento, a metamorfose que a borboleta passa.
E aqui a gente só vai precisar numerar a sequência e ir observando, porque já está organizado em ordem, tá joia? No cantinho aí de cada retângulo tem um losangozinho aí, losango, que você vai colocar a sequência dos números, tá bom? Então, na primeira imagem, a gente pode observar o quê? O ovo. Olha que interessante, parece que ele tá grande, não parece? Mas ele não tá grande não, olha lá a medida. Tem 1 centímetro, olha que pequenininho. 1 centímetrozinho só que nasce esse ovo. Então, aí na imagem do ovo, dentro do losango, você vai colocar o número 1. Depois de algum tempo, né, de alguns dias, que aqui não estamos falando quanto, mas você pode até estar pesquisando quando você tiver um tempinho, à medida que o tempo passa, este ovo vai se transformando e aí passa a ser de dentro dele nasce uma lagarta jovem, que tem aí 3 centímetros. Então, dessa lagartinha jovem vai ser a imagem de número 2. Na imagem de número 3 que você vai estar colocando ali, já é uma lagarta mais velha. Olha lá a lagartinha, né? Essa lagartinha aqui, aparentemente, já dá uma noção de cores que vai ser a borboleta. Olha lá, ela é preta e tem listinhas amarelas. Embaixo, depois que ela se transforma numa lagarta mais velha, ela já não se transforma numa linda borboleta. Ela passa por uma outra transformação e ela vai ficar dentro de um casulo com uma polpa e vai medir aproximadamente 5 centímetros. Essa é a imagem número 4. E olha que interessante, ela fica de ponta cabeça lá, grudadinha no caule de alguma planta. E depois, na penúltima imagem, já é um jovem adulto. O que está acontecendo na imagem que você vai pôr o número 5? Ela está saindo de dentro do casulo, que a gente já pode observar que ele é uma linda borboleta. E até chegar numa borboleta adulta, num adulto, que você vai pôr aí o número 6 e você vai pintar essa linda borboleta que já está na fase adulta. Então, olha que transformação. Para se transformar numa linda borboleta, a borboleta nasceu de um ovo, se transformou numa lagarta. Depois de uma lagarta que foi se desenvolvendo, ficou mais velha, se transformou, se enfiou como se fosse entrado dentro de um casulo e depois, na hora certa, no tempo certo, ela saiu lá de dentro como uma linda borboleta. Transformação, né? Na letrinha B fala assim: converse com os colegas. O que acontece com as lagartas à medida que o tempo passa, certo? Nesse caso aqui dessa lagarta da borboleta, ela passa por uma grande transformação, que a gente viu. Ela sai de um ovinho, ela se transforma numa lagartinha, depois ela fica envolvida por um casulo, até toda a estrutura do corpo dela está preparada e se transforma em uma linda borboleta. Interessante, né? Muito legal, a natureza também é fantástica, né? E nós como seres humanos também. Então, por hoje é só, tá joia? Hoje é só muita conversa nesse livro de ciências. Então, aqui você vai ter que só numerar de 1 a 6 as fases da borboleta e pintar bem caprichada essa borboletinha, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana e até segunda-feira. Beijão!